O que a gente vai ver aqui na aula de hoje? Hoje a gente vai falar sobre a parte de somadores e subtratores. Então, a gente vai trabalhar especificamente com esses dois tipos de circuitos, beleza? Eles vão se basear em cima daqueles circuitos que a gente já viu, né, que são os amplificadores inversores e não inversores. Eles vão ter, obviamente, a capacidade aqui de soma e subtração. Então, essas nossas duas novas configurações que a gente vai estudar, elas vão ser configurações baseadas em operação matemática, beleza? Então, um circuito aqui somador e um circuito subtrator podem ser considerados circuitos que a gente chama de aritméticos, beleza? Justamente porque a função de transferência deles vai estar baseada nas operações aritméticas básicas. E no nosso caso, ali, um somador vai ter a função de somar e o subtrator vai ter a função de subtrair. Beleza? A maioria dos circuitos de amplificador operacional, eles trabalham com funções matemáticas, como eu já tinha comentado com vocês. Então, eu vou ter lá o circuito multiplicador, que na verdade a gente já viu, que é o próprio amplificador operacional, o inversor e o não inversor, né? Então, esses amplificadores, eles têm a função de multiplicação. A gente vai ver esses aqui que são soma e subtração, e a gente vai ver a parte de integração e derivação. Então, tendo basicamente essas funções, a gente consegue montar qualquer função matemática que a gente queira dentro do nosso circuito. Um subtrator não é a mesma coisa que somar um negativo. Na verdade, a ideia vai ser que a gente vai justamente subtrair dois sinais, Matheus. Então, daria para eu fazer a soma de um sinal negativo, ou eu posso subtrair, realmente, né? Então, são, entre aspas, duas coisas diferentes, né? O subtrator, ele vai pegar um menos o outro, né? E eu poderia, caso eu quisesse, fazer a soma de um sinal mais um sinal negativo, que vai me gerar o mesmo resultado no fim das contas. Mas o subtrator, ele vai ter a função matemática de negativação, ou de tirar um sinal do outro. Por que que às vezes o subtrator ele pode ser interessante? Porque para você fazer um subtrator, você vai precisar de um único amplificador operacional, e para você fazer a soma com um sinal negativo, você vai precisar de dois amplificadores operacionais. Você vai precisar de um para fazer o somador e um outro para fazer um amplificador inversor. Então, muitas vezes, o subtrator em si pode parecer, entre aspas, irrelevante, porque eu poderia resolver todos os meus problemas com o amplificador somador e o amplificador inversor, né? Só que eu acabo usando mais material e acabo usando mais componente. Então, para casos de subtrair dois sinais, às vezes vale muito mais a pena usar realmente o subtrator. Você vai precisando... Entendeu? É justamente isso. Vou precisar de um outro cara para inverter. Então, às vezes, não vale a pena. Eu faço a inversão, digamos assim, no próprio subtrator e ele vai responder para mim de uma forma bem mais fácil, entre aspas. Respondido, Matheus? Beleza? Show de bola. A gente já entra ali nos circuitos propriamente ditos. Eu tenho simulações ali a gente vê certinho o que acontece. Então, aqui hoje, a gente vai estudar 3 circuitos diferentes, beleza? A gente vai estudar 2 circuitos amplificadores, somadores, né? Então, a gente vai estudar o somador inversor e o somador não inversor. Então, eu tenho a característica de inversão ou não inversor para o somador. E o subtrator, eu vou ter um único cara, que é um amplificador de diferença, beleza? Então, eu não tenho como escolher se ele é inversor ou não inversor, ok? Então, o subtrator, ele só existe um tipo, não existe inversor e não inversor. Já o somador, existem as duas características, beleza? Então, o que a gente tem aqui quando a gente vai falar de aplicações aqui de um amplificador somador? Basicamente, o que a gente tem de característica é a soma de dois sinais. Essa soma ela pode ser ponderada ou não ponderada. Eu posso trabalhar com modulação de sinal. Então, eu posso dar pesos diferentes para o meu sinal. Então,
esse somador ele tem a capacidade, digamos assim, de dar ganho para cada sinal e depois de dado esse ganho, aí sim fazer a soma, né? Eu posso usar ele para fazer grampeamento, retificação, então eu tenho N características ou N aplicações para ele. Mas a aplicação mais comum e mais utilizada sempre vai ser a de modular, ou seja, eu pegar dois sinais distintos e diferentes e somar eles para gerar um novo sinal. Por que isso? A gente tem que usar um circuito específico, porque eu não posso simplesmente pegar dois fios, encostar eles e falar, não, beleza, encostei um fio no outro, eu estou somando os sinais, eles vão modular. Eu vou obrigatoriamente precisar de um circuito para fazer esse tipo de processo, né? Então, no caso aqui, a gente vai usar esse somador, seja um inversor ou não inversor, para fazer essa caracterização, beleza? Então, o melhor caso, ou o caso mais comum, é modulação de sinal. Óbvio que em qualquer instante que eu precise juntar 2, 3 ou 4 sinais, eu posso usar essa característica de soma ou essa característica do circuito somador, beleza? Um ponto que eu não comentei ainda, mas que é interessante ressaltar, que a gente vai ver lá na hora do circuito, é que esse circuito aqui, ele tem a capacidade de trabalhar com no mínimo 2 sinais, até teoricamente infinitos sinais. Então, poderia colocar N sinais na entrada. Óbvio que vai ter uma forma de a gente fazer isso, ok? Mas para eu somar, eu tenho que ter pelo menos 2 sinais. Mas ele tem uma capacidade de somar N sinais. Deixa eu ver o chat aqui. Somar 2 sinais de 5 volts vai resultar em um de 10. Então, se eles forem 2 sinais DC, sim, Matheus. Ou se eles forem 2 sinais senoidais em fase. Se forem 2 sinais de 5 volts defasados, eles não necessariamente vão resultar num sinal de 10 volts. Aí vai depender se é DC, se é CA, se eles estão em fase ou não estão em fase. Então, se você pega 2 sinais que estão 180 graus defasados e você fizer a soma dessas duas senoides, a tua resultante é um zero da soma deles. Porque você vai somar o pico, que é mais 5 volts, com o outro pico, que é menos 5 volts. Então, a tua resultante de soma é zero. Então, tudo vai depender do sinal que você realmente está somando. Então, quando a gente for falar de um sinal CA, o certo é a gente fazer a somatória dele fasorial. Ou seja, a gente tem que trabalhar no fasor para saber se existe ou não defasagem, para daí sim dizer se a soma daquele cara vai gerar um sinal construtivo ou um sinal destrutivo. É que a soma ponto a ponto do sinal, né? Sim, é uma soma ponto a ponto do sinal, exatamente, Flávio. Mas se forem defasados entre si, você soma os fasores, exatamente. É aquela soma fasorial que a gente aprendeu a fazer lá em circuitos, lá no primeiro ano. Então, todo aquele sistema fasorial serve justamente para a gente aplicar em circuitos CAs, de soma, subtração e tudo mais. Então, daria para aplicar toda aquela estrutura aqui para ver se o nosso resultado está correto ou não. Respondido, Matheus? Então, depende. Eu já mostro ali no simulador para vocês. Beleza? Daí aqui, um exemplo. Beleza? Então, um exemplo de soma de sinais. Então, posso somar sinais que têm frequências diferentes, que têm amplitudes diferentes, né? Que é justamente a nossa modulação. Então, essa modulação ela acontece quando a gente está fazendo a soma de dois sinais. Então, aqui um exemplo, estou pegando um sinal de 2 kHz e amplitude 1 volt, somando com outro sinal de 200 Hz e amplitude 10 volts. O resultante é esse cara aqui que parece uma senoide com ruído. Então, um desses sinais é a portadora, o outro sinal é o nosso dado propriamente dito. Então, aqui a gente está modulando dois sinais, beleza? Então, essa soma dos sinais gera essa modulação aqui, que é um sinal teoricamente ruidoso, só que depois a gente pode ou passar por um filtro ou passar por um subtrator e conseguir pegar o sinal original. Vamos ver o chat aqui. Só rever a parte de fasores, que o professor de eletricidade não era tão bom. Beleza. Depois, se vocês precisarem, eu faço umas aulas para vocês, para calcular fasor. Vocês assistem lá. Beleza? Então,
essa soma aqui. Deixa eu mostrar aqui esse cara, daí eu abro o simulador. Para o subtrator, a gente vai ter basicamente a mesma funcionalidade, né? Então, o somador ele serve para modular sinais e o subtrator ele vai servir para demodular sinais, basicamente, né? Óbvio que N funcionalidades a gente acaba tendo em cima disso, né? Não é única e exclusivamente a modulação e a desmodulação. Eu poderia criar uma malha de controle com esses componentes. Então, eu posso criar uma malha de controle que tem uma parte proporcional, uma parte derivativa, tem uma parte integral e tem uma parte de somatória. Então, eu crio lá uma função de transferência, eu crio uma equação para um sistema de controle e eu posso montar esse sistema de controle apenas utilizando circuitos analógicos de amplificação operacional. Então, eu consigo dizer exatamente como que aquele sistema de controle vai estar sendo aplicado aqui dentro, justamente por causa dessas características de funções matemáticas que a gente acaba tendo aqui com os nossos amplificadores operacionais. Vocês podem olhar para a minha cara e falar, mas é muito mais fácil fazer esse tipo de coisa embarcada, é muito mais fácil eu programar, usar o MATLAB para fazer uma função, usar ativa, usar o Arduino, beleza, né? Óbvio que para alguns sistemas de controle ou para algumas aplicações, acaba valendo muito mais a pena a gente fazer a utilização de um sistema embarcado, acaba fazendo muito mais sentido a gente gastar mais para fazer um sistema que é analógico digital. Mas vão ter algumas aplicações onde, com a amplificação operacional, com os amplificadores operacionais, a gente acaba conseguindo fazer um sistema muito mais barato, muito mais enxuto e que é totalmente analógico. Então, às vezes não vale a pena sensor analógico, passar por um AD para transformar para digital, para fazer um processo matemático, para daí jogar para um atuador analógico de novo. Então, posso fazer todos os processos de forma analógica, beleza? A ideia aqui é que a gente está vendo, digamos assim, uma saída prática e simples para que a gente não precise necessariamente sempre correr para um controlador. Então, a gente tem possibilidades de resolver os nossos problemas de forma analógica, beleza? Então, óbvio que qual o problema? Putz, N problemas. O mais simples para eu falar aqui para vocês é modulação e desmodulação, ou a parte de sistemas de controle, beleza? Mas tem N aplicações que a gente pode trabalhar aqui com esses somadores subtratores. Aí aqui um exemplo de subtração, né? Então daria para pegar os sinais, subtrair e gerar o sinal, digamos assim, original ou alguma coisa do gênero. Aí tudo vai depender aqui das respostas fasoriais dos meus sinais. Então, não necessariamente eu vou somar dois sinais de 5 volts, se eles estiverem com frequências diferentes e tudo mais, eles podem gerar alguma coisa muito aleatória. Beleza? Deixa eu ver o chat. É tipo aquele sensor de poste que faz acender a luz. É totalmente analógico, imagina o preço. Exatamente, né, Flávio? Então, se a gente fosse pegar um sistema embarcado para fazer esse tipo de aplicação, ela seria totalmente inviável, né? Por mais que eu tenha controladores que são extremamente baratos e tudo mais, às vezes acaba que você inviabiliza um projeto, às vezes mais simples, por acabar complicando ele demais, né? Então, a gente saber que a gente tem essas ferramentas analógicas e saber que a gente tem formas diferentes de resolver o problema, dão para a gente uma possibilidade maior, né? Que é justamente o que a gente precisa na engenharia, conhecer as ferramentas para saber quando que é melhor usar uma, quando que é melhor usar outra. Óbvio que todas essas ferramentas elas vão ter vantagens e desvantagens entre si. Então é importante que a gente entenda como que elas funcionam, para que elas servem, onde que elas são boas e onde que elas são ruins, para que a gente consiga, em projetos, avaliar qual que é mais interessante de usar, dependendo do caso. Beleza? O Tomás falou ali, bom exemplo. Bom que gostou e entendeu bem ali. Bacana. Valeu, Tomás. Então, deixa eu abrir o simulador aqui, galera, para mostrar para vocês rapidamente. Espera lá. Deixa eu abrir aqui para mostrar a parte de simulação, fazer um pouco mais sentido essa teoria inicial ali que eu comentei com vocês dos sinais.
Vocês consigam ver os sinais ali sendo somados e tudo mais. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu trocar de tela aqui. Então, beleza. Então, ó, esse primeiro cara aqui vai ser um somador, beleza? Não expliquei o circuito, ainda nada, a gente já vai ver isso. Importante a gente focar inicialmente nos nossos resultados. Então, aqui, teoricamente, eu estou fazendo uma soma igualitária para todo mundo. Então, estou fazendo um sistema onde todo mundo vale 1 dentro dessa soma. E todos os meus sinais aqui, eles estão sendo trabalhados com amplitude de 1 volt e frequência de 1 Hz, beleza? Então, se eu der um play aqui, o que vai acontecer? Ele vai fazer a somatória desses 3 sinais de entrada, que são 3 sinais de 1 volt de amplitude e 1 Hz de frequência. Então, olha lá. Aqui, o que a gente tem? O sinal amarelo é uma entrada, o sinal azul é outra entrada, e o sinal rosa é outra entrada. O sinal verde aqui é a nossa saída, beleza? Então, vou inicialmente deixar só esse cara ligado, só amarelo. Então, essa é uma das entradas, beleza? 1 volt de amplitude, ou seja, 2 volts pico a pico aqui, e 1 Hz de frequência. Se a gente olhar o B é exatamente igual. Então, 1 volt de amplitude, 1 Hz de frequência. Se a gente for olhar o C, exatamente igual. Então, essas são as 3 entradas que eu estou colocando ali. Beleza? Então, essas 3 entradas, para a gente olhar só elas, são as mesmas. Aqui o Proteus ele pode apresentar uma defasagem entre aqui as entradas, mas elas teoricamente são iguais. Então, se a gente pegar esses 3 sinais, 3 de 1 volt de amplitude, todos em fase, a gente somaria a amplitude deles e chegaria num sinal de 1 Hz com amplitude de 3 volts. É esse nosso sinal verde aqui. Então, vejam o que está acontecendo. Está acontecendo que eu estou pegando esses 3 sinais senoidais, somando eles e gerando uma resultante de somatória, que é esse nosso sinal em verde. Aí vocês podem falar, poxa, Prisciano, mas ele está invertido, porque esse somador é um somador inversor, beleza? Então, esse que eu montei aqui é um somador inversor. Por isso que ele está invertendo o sinal de saída em relação a esses sinais de entrada. A gente já vai ver cada parte do circuito ali, Matheus, que daí o próximo ponto aqui da aula é a gente fazer essa análise, beleza? Só estamos vendo aqui primeiro como que a gente tem essa somatória e daí depois a gente analisa elemento a elemento, tá bom? Ok? Então, essa é a ideia. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o seguinte. Vou pegar essa segunda entrada aqui e vou pôr uma defasagem de 180 graus. Beleza? Eu coloquei lá uma defasagem de 180 graus. Então, o que acontece? Agora, vou desligar o verde primeiro. O que a gente tem? A gente tem o sinal amarelo e o vermelho aqui que estão em fase e o sinal azul que está defasado. Beleza? Então, eu vou somar esses caras aqui. Deixa eu pausar. Se a gente for fazer a somatória pontual, vamos pegar os picos. Então, eu somaria o sinal amarelo, que tem 1 volt, e o sinal rosa, que tem 1 volt. Ambos positivos. Teria uma resultante de 2 volts positivo. Quando a gente somar o pico do sinal azul, ele vai ter menos 1 volt. Então, a gente tinha 2 volts, somou com menos 1, quer dizer que a resultante disso vai ser 1 volt positivo. Se a gente for olhar o nosso sinal em verde ali, o que a gente vai ter? A gente vai ter um sinal que está, teoricamente, acompanhando o sinal em azul. Por quê? Nosso valor resultante é um valor de 1 volt positivo. Quando ele é invertido, ele vira menos 1 volt. Então, a somatória desses 3 sinais ali, 2 sinais
não defasados e um sinal defasado, me gera uma resposta já totalmente diferente da resposta anterior que a gente tinha quando todos os sinais não estavam defasados. Deixa eu ver o chat aqui. No caso, a amplitude vai ser multiplicada por 3, ou ele vai obedecer o ganho do ampliop. Ali ele vai obedecer o ganho do amplificador, sabe? O que eu fiz ali, que a gente ainda não estudou, é a questão de que eu estou dando o mesmo ganho para cada entrada. A gente consegue dar ganhos diferentes para cada entrada, caso a gente queira, mas nesse exemplo inicial aqui que eu estou mostrando para vocês, só para a gente ver a parte sinal, eu estou dando um ganho de 1 para cada sinal. Então, eu estou ponderando a minha soma como se fosse VA mais VB mais VC, ou V1 mais V2 mais V3. Então, estou somando essas entradas sem nenhum tipo de ganho. Mas caso a gente quisesse, a gente poderia falar que a gente tem 5V1 mais 2V2 mais 12V3. Então, poderia dar ganhos isolados em cada sinal de entrada, caso for o caso. Beleza? Ali a gente está fazendo uma soma padrão. Um mais o outro sem uma característica de ganho propriamente dito. Né que entrou 3 e vai sair 3 de ganho? Não, Matheus. Na verdade, para aquele primeiro exemplo ali, deixa eu pausar aqui e voltar. Nesse primeiro exemplo aqui, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma soma nominal. Então, esse primeiro cara aqui, ele tem uma amplitude de 1 volt. Beleza? Esse segundo cara tem uma mesma amplitude de 1 volt. E esse terceiro cara, uma mesma amplitude de 1 volt. Beleza? Então, se a gente pegar o pico desses 3 sinais, o que vai acontecer? A gente vai somar 1 com 1 com 1. Então, o meu resultado vai ser 3, porque eu estou somando eles, não porque eu estou necessariamente dando ganho. O que a gente pode fazer aqui para olhar? Eu vou jogar o primeiro sinal para 2 volts, vou manter o segundo em 1 e vou jogar o terceiro sinal para 3 volts. Beleza? Então, se a gente olhar as amplitudes, o que a gente tem? 2, 1 e 3. A gente vai fazer uma somatória normal. 2 mais 1 é 3, 3 mais 3 é 6. Então, o meu sinal de saída ele teria amplitude máxima de 6 volts. Beleza? Aqui, obviamente, todos os sinais em fase. Por isso que a gente pode só fazer a somatória das amplitudes. Beleza? Então, vamos rodar esse cara ali só para vocês verem se faz sentido. Vamos lá. Então, vejam só. Aqui eu tenho um sinal azul com 1 volt, sinal amarelo com 2 volts, sinal em rosa com 3 volts. Somando 1 com 2 com 3, eu tenho um resultante aqui de 6 volts na saída. Então, só estou somando os sinais, não estou dando ganho nem nada. Posso dar ganho caso eu queira? Sim, posso dar ganho caso eu queira, mas a gente não está dando ganho aqui nesse sistema por enquanto, beleza? Você tem que somar os 3 sinais de entrada, a saída é o resultante da soma vezes o ganho, não? Sim, exatamente, Matheus. Porém, para o caso de um somador, eu posso dar ganho individual para cada sinal, caso eu queira, beleza? Que não é o que a gente está fazendo aqui nesse momento. O que a gente está fazendo é falando que o nosso ganho é 1, beleza? Então, os 3 sinais de entrada estão configurados com ganho 1 no momento, beleza? Por quê? Porque a gente quer analisar só a somatória deles. Então, estou dizendo que o meu ganho é 1. Essa configuração que eu fiz aqui com os resistores faz com que cada sinal tenha ganho 1, beleza? Vai fazer com que eu tenha isso aqui, V1 mais V2 mais V3 igual a VO. Beleza? Isso que eu mandei no chat ali. Por quê? Porque eu estou falando que o ganho de cada sinal é 1. Beleza? Respondido ali? Fez sentido agora, Matheus? Beleza. Olha só, eu só mudei as amplitudes, já altera o sistema. Agora, se a gente fizer uma parada mais interessante, de alterar as defasagens. Vou meter umas defasagens aleatórias aqui. 75
Essa aqui eu vou pôr 150. E essa aqui eu vou pôr 260. Beleza, botei umas defasagens aleatórias ali nos sinais. O que vai acontecer? Vai acontecer alguma coisa muito louca. Ó. Então vejam que o meu sinal de saída é o sinal em verde. Deixa eu apagar todo mundo aqui. Todos eles estão com a mesma relação de tensão por divisão, ok? Então vejam o sinal em verde aqui. Esse é o meu resultado. É um sinal de amplitude, a princípio aqui, de 1 volt pico a pico. 1 volt de amplitude, 2 volts pico a pico. Beleza? Então, se a gente olhar os outros sinais, vejam que, querendo ou não, está acontecendo a somatória deles. Vou tirar o verde. Vai estar acontecendo a somatória desses sinais. Porém, como eles estão defasados, a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer uma somatória ponto a ponto. Então, teria que pegar o pico desse cara, em rosa, para somar com esse ponto azul e para somar com esse ponto em amarelo. Daí sim eu tenho a somatória do sistema. Por isso que é melhor a gente usar Phasor para fazer isso. Outra coisa que eu posso fazer aqui para brincar é alterar a frequência. Então todo mundo está com 1 Hz. Vou jogar nesse cara 3 Hz. Esse primeiro eu vou deixar com 1 Hz mesmo, esse cara eu vou jogar 5. Então vamos ver o que acontece. Agora eu tenho, além de defasagens, frequências diferentes. Ó, vejam as entradas aqui, rosa, amarelo e azul. Tudo aleatório esse sinal. Se eu pegar o sinal em verde aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho a modulação entre esses sinais. Então, estou somando todos eles. Estou somando essas frequências diferentes, o que faz com que eu tenha um sinal que, entre aspas, pode parecer ruidoso, mas que é um sinal que tem uma portadora de informação dentro dessa portadora. Beleza? Então, vocês estão vendo aqui um sinal multifrequência, no caso. Mas por que que a gente tem um sinal multifrequência? Porque a gente está fazendo a somatória de vários sinais, ou no caso 3 sinais, que têm frequências diferentes. Então, isso que acontece quando a gente faz essa somatória. Deixa eu mudar um pouco mais a frequência aqui. 15. Nossa, frequência muito doida. E 27. Esse cara aqui eu vou deixar com 3 Hz. Eu mudei as frequências aqui aleatoriamente, só para a gente ver o que vai acontecer. Ó, esse é o nosso sinal da portadora. Ou esse é o sinal somado. O sinal resultante terá a frequência do maior. O sinal resultante terá a frequência do sinal de maior frequência? Sim e não, André. Na verdade, isso aqui é um sinal multifrequência que a gente consegue, digamos assim, analisar ele em vários pontos. Se a gente pegar... Deixa eu dar um play aqui, só um pouquinho. Vou pegar um... Não é isso que eu quero. Se eu pegar, por exemplo... quase deu certo. Se eu pegar, por exemplo, desse pico até esse pico, isso aqui vai ser um pedaço do sinal, uma das frequências desse sinal, que vai ter justamente uma frequência igual ao maior sinal de frequência que a gente está usando, beleza? Mas se a gente pegar um outro ponto aqui, por exemplo, daqui até aqui, a gente vai achar uma outra frequência para esse sinal, beleza? Não sei se foi bem essa a tua pergunta. Eu acho que a tua pergunta foi qual que é a frequência real desse cara, né? A frequência real desse cara seria sempre a frequência da portadora, beleza? A frequência da minha portadora vai ser sempre a menor frequência, né? Porque se a gente for olhar aqui, a gente vai ter basicamente essa ondulação aqui acontecendo repetidamente, né? Então a minha frequência real, digamos assim, é essa menor. Mas se a gente analisar ele de uma forma mais pontual, a gente vai sempre pegar a maior frequência aqui dentro. Achei que 3 sinais, um de 1 Hz, outro de 3 Hz, né? Um de 5. É aqui que tá, né, cara? Depende de onde a gente vai olhar. Se a gente olhar,
a parte maior do sinal aqui, por exemplo, olhar daqui para cá, olhar ele como essa parte de dentro como ruído, digamos assim, a minha frequência que eu quero analisar é a frequência de 1 Hz. Agora, se a gente olhar dentro do sinal, a gente vai achar que um outro cara dê 5 Hz. Então, eu posso definir que a frequência que eu quero é a frequência de 5 Hz, que é a frequência que estaria dentro do sinal, digamos assim, ou dentro da portadora, ou eu posso definir que a frequência que eu quero é a própria portadora, e daí seria a frequência de 1 Hz. Então, tudo vai depender da nossa análise. Mas, no fim das contas, isso aqui é um sinal multifrequência que tem dentro dele um sinal de 1, de 3 e de 5 Hz. Não sei se fez sentido. Fez? Então, beleza. Daí depende do que você quer analisar. Daí, essa análise que vai ser a tua frequência mais importante. Beleza? Então, aqui, galera, mais para a gente ver que, né, essa soma de sinais é uma somatória, realmente. Só que é uma somatória fasorial, né? É uma soma de sinais, então, é basicamente sinais sistemas isso aqui. Beleza? Mas a ideia é essa, a gente vai estar fazendo a soma de sinais. Daí daria para analisar esses sinais, caso a gente queira. Beleza? Então, esse é o nosso somador. Quis mostrar ali só para vocês verem ele funcionando. Deixa eu mostrar o subtrator. Bom. Esses dois circuitos eu coloquei no portal lá, tá? Então, se as 3 entradas, as frequências forem 1, 3 e 5, a saída vai ser de 1 Hz. Sim, uma das frequências da saída é 1 Hz. Então, daria para eu dizer que a frequência de saída é 1 Hz. Eu também poderia dizer que a frequência de saída é 5 Hz. Vai depender do que a gente está olhando. É aqui um subtrator. Aqui no subtrator, o que eu estou colocando? Amplitude de 1 volt, frequência de 1 Hz sem defasagem. E no outro cara aqui, amplitude de 1 volt, frequência de 1 Hz sem defasagem. Então, se eu rodar esse cara, a gente vai ter a subtração desses sinais. Então, lá, sinal em amarelo e azul são as entradas, sinal em verde é a minha saída. Então, estou subtraindo o sinal amarelo do sinal azul, que resulta nesse sinal em verde. Ok? Então, isso aqui é um subtrator. Aquela setinha azul é o subtrator. Qual setinha azul, Matheus? Na verdade, todo o circuito aqui é o subtrator. Essas setinhas aqui, elas só são referências de tensão, elas são voltímetros. Então, caso a gente queira ver instantaneamente qual que é a tensão nesse ponto. Beleza? Então, na verdade, esse cara aqui é entrada de sinal no Proteus, e esse cara aqui seria um voltímetro no Proteus. Eu coloco um voltímetro em cada entrada e um voltímetro na saída, caso a gente queira olhar valor instantâneo também. Beleza? Mas o subtrator é todo esse circuito aqui, ó. Todo ele é o subtrator. Não sei se foi bem isso que você perguntou. Talvez tenha sido. Então, beleza. Então, mas como o circuito sabe que é para subtrair? Então, já vamos chegar nesse ponto. É quando a gente vai analisar os circuitos. Beleza? Daí a gente vai fazer a função de transferência dele para entender como que ele sabe o que ele tem que subtrair. Beleza? Então, chegamos nesse ponto. Já chegamos. Na verdade, Thiago, dá para trabalhar de duas formas. Isso aí. Você pode trabalhar com subtrator, né? Então, você teria, entre aspas, um gerador de frequência e um subtrator. Ou você pode trabalhar com filtro. Porque para a maioria dos casos, como por exemplo um rádio, estação de rádio, é muito melhor você trabalhar com filtro. Por quê? Porque daí você consegue, pelo potenciômetro, digamos assim, né? Ou pelo seletor, selecionar qual faixa que você está cortando. Então, são duas possibilidades. Trabalhar com o subtrator e trabalhar com um filtro. Ali, para
para isso eu indicaria fazer filtro. Acaba sendo um circuito um pouco mais complexo, né? Acaba sendo um circuito um pouco maior, mas ele vai funcionar muito melhor que o subtrator nesse tipo de característica, beleza? Então, tranquilo aqui, galera. Aqui a ideia, ó, seguinte, não é entender o circuito por enquanto, que era só para ver os sinais, beleza? Ver o que o somador estava fazendo e o que o subtrator estava fazendo. Essa visualização dos sinais, beleza? Era, como você falou ali. Se filtrar no circuito ressonante, indutor mais capacitor ajustável, muda a frequência ressonante. Exatamente, Tomás. Normalmente, quando a gente vai fazer o ajuste do filtro, a gente vai ou fazer um ajuste R, ou fazer um ajuste C, ou o melhor dos casos seria fazer um ajuste RC, né? Para que a gente justamente consiga excursionar o filtro, digamos assim, da forma correta, né? Aí, óbvio que tem técnicas, digamos assim, para a gente trabalhar com filtros, filtros de faixa ou filtros móveis, né? Quando a gente está falando de um filtro fixo, é muito mais fácil, porque você vai projetar o filtro, vai projetar a parte RC dele, né? Ele não precisa obrigatoriamente ter uma parte L, você projeta a parte RC dele e mantém fixa, né? Quando você precisa que ele seja ajustável, na maioria dos casos você vai trabalhar com um sistema ajustável tanto no R quanto no C, né? Não é obrigatório trabalhar com indutor. Na verdade, é difícil você trabalhar com filtro indutivo. Ele te gera muito problema, né? Então, 90% das vezes na sua vida você vai acabar trabalhando com filtro RC. Dificilmente você vai acabar trabalhando com filtro RL ou RLC. Beleza? Não sei se foi bem esse o teu comentário ali, mas tipo, tá certo que você comentou ali. Então, antigamente sim, né? Quando você trabalhava num sistema mais antigo era o RLC, né? Hoje em dia, praticamente quase todos trabalham só com RC. Mas isso ali que você comentou tá certo, mas era mais para trás, porque justamente, digamos assim, foi hoje em dia como tem muito mais característica de sistema embarcado também, se consegue fazer uma característica de filtragem muito melhor só com os dispositivos RC. Beleza? Porque a parte L te gera muito problema no filtro. Aí, essa parte de filtro a gente vai estudar lá para frente, toda certinho, beleza? Mas tua ideia ali tá certa. Tranquilo aqui então, galera? Tiagão falou massa, Flávio falou, aham, dominado. Nossa, estamos com 30 pessoas. Olha lá, a galera foi entrando. Falei que tudo ia dar certo. Top. Júnior, você tá aí? O que que deu de BO quando você tava tentando entrar lá? Eu não vi a hora que você entrou. Depois se você puder colocar lá o que deu de BO só para tentar ver lá. Na maioria dos casos, sim, Thomas. Óbvio que, né, existem ainda características para trabalhar com RLC ou LC, né? Mas na maioria dos casos hoje a gente acaba tentando focar no RC para trabalhar, beleza? Ele não entrava sem fazer conta, mandava. Que estranho, cara. Muito estranho isso aí. Primeira vez que eu vejo dando esse BO aí, cara. Pelo celular entra, mas pela web não. Estranho. Pior que eu vi, óbvio, a galera me mandou lá umas notícias que o Zoom tava com uns BO de privacidade, segurança e tal. Às vezes eles estão mexendo nessa parte, por isso que teve essas alterações. Eu vi uma notícia que eles pararam de mexer na parte do app, na parte de segurança. Então, às vezes é justamente por isso, cara. Por causa dessa parte de segurança que agora eles estão obrigando, quando for entrar pela web, fazer um cadastro, alguma coisa assim, provavelmente. Cara. O Caleb teve o mesmo problema.
Provavelmente agora acho que para entrar pela web só fazendo cadastro. Ah, mas valeu aí a feedback, é bom saber que dá esses BO de vez em quando. Webnet, eu uso o app do Zoom no Windows. Eu tenho o app instalado no Windows também. E no celular, mas nunca deu esses BO. Mas beleza, pelo menos descobrimos o que é, vocês estão conseguindo acompanhar. Em todo caso, estou gravando também. Então, se perderam alguma partezinha, dá para ver no vídeo lá depois. Então, beleza, bacana. Vamos fechar aqui e vamos tocar o processo. Vou fechar esse cara e vou voltar para a apresentação. Deixar o aberto. Então, beleza. Vamos lá. Então, agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer a análise inicialmente do amplificador somador inversor, beleza? Que foi aquele primeiro que a gente olhou ali na simulação. Então, primeira coisa aqui, importante ressaltar, é que esse cara ele vai trabalhar com 2 ou mais entradas de sinal de tensão, beleza? E essas entradas elas sempre vão estar em paralelo aqui na nossa inversora, ok? Então, quando a gente está falando de somador, seja o somador inversor ou no inversor, a gente obrigatoriamente tem que ter pelo menos 2 entradas. Não faz sentido eu falar que eu vou fazer um somador de uma entrada, porque eu vou somar com nada, então, né? Eu tenho que ter pelo menos 2 entradas ou 2 sinais, são esses caras aqui, beleza? E quando eu falo pelo menos 2, é porque a gente pode ter 3, 4, 5, várias entradas de sinal, beleza? Então, esse cara aqui, ele consegue trabalhar com N entradas, ok? E essas entradas, elas estão sempre paralelizadas aqui na nossa inversora. Então, no caso, cada V de entrada aqui, V1, V2, V3, vai ter o seu resistor respectivo em paralelo. Então, esse sinal V1 tem um resistor R1 que é dele. Esse sinal V2 tem o resistor R2 que é dele. Esse sinal V3 tem o resistor R3 que é dele. Se eu quisesse colocar um quarto sinal, eu poderia, mas eu teria que acrescentar um quarto resistor R4 aqui em paralelo com os outros resistores. Quero acrescentar um quinto sinal. Posso? Pode, sem problema nenhum. Você vai ter que colocar um quinto resistor em paralelo com os demais aqui para justamente conseguir ter essas entradas. Então, aqui no nosso somador, cada um desses resistores em paralelo na entrada vão ser equivalentes a um sinal de entrada. Beleza? Então, nesse exemplo aqui que a gente está vendo agora, eu estou somando 3 sinais, beleza? V1, V2 e V3. Tá? E o que mais que a gente vai ter aqui? Esses sinais que vão estar na entrada paralelizados, eles vão vir aqui para a entrada inversora, beleza? Então, eu sei que esse nosso sistema é um sistema inversor, por quê? Porque os sinais estão entrando na inversora. Então, toda vez que os sinais entram na inversora, esse é um sistema de amplificação inversor, beleza? Então, nesse caso aqui, ele está invertendo. Além disso, além dos sinais entrando na inversora, a gente também vai ter o RF, que é o nosso resistor de realimentação, beleza? Ou resistor de feedback, por isso que é RF. Esse aqui é o nosso feedback da saída para a entrada. Esse feedback, ele, por padrão, acontece aqui na negativa, beleza? Então, o que a gente vai ter aqui na negativa? Todos os sinais entrando, mais a realimentação acontecendo, beleza? E, por último, mas não menos importante, na nossa entrada positiva, ou na nossa entrada não inversora, a gente tem aqui o nosso terra, beleza? Então, conectamos o terra na entrada positiva, conectamos os sinais paralelizados na negativa
e conectamos a realimentação na negativa também. Beleza? Então, esse é o circuito somador inversor. Beleza? Então, ele vai funcionar ou vai ser montado dessa forma. O que a gente vai fazer agora? Vamos para um exemplo aqui. O que é o exemplo? Encontrar VO em relação às tensões de entrada V1, V2 e V3 para esse circuito abaixo. É exatamente o mesmo circuito que a gente acabou de olhar ali em cima. Beleza? Então, a gente vai pegar esse cara aqui, vai abrir o nosso Word e vai começar a deduzir como que ele funciona. Beleza? Vamos lá. Deixa eu abrir o Word aqui. Já olho o chat só um pouquinho. Então, beleza. Vamos analisar esse camarada aqui agora. Cadê o chat? Ele só inverte e depois somar. Isso mesmo, Matheus. Beleza? Então, ele primeiro faz a soma e depois inverte. A gente já vai chegar lá na função de transferência dele para responder essa tua pergunta de vez, mas sim, só depois. Então, beleza. Então, olhando para esse cara aqui, o que a gente tem de informação sobre ele? A gente vai ter que a gente quer relacionar o VO com as entradas, V1, V2, V3. Beleza? O que mais que a gente tem de informação? A gente tem de informação que essa entrada ela está no terra. Beleza? Então, vou fazer essa anotação aqui. Então, vou começar colocando que eu quero encontrar o VO. Vai ser muito rápido. Então, quero encontrar o VO. Beleza? E eu sei que o nosso V+, vale 0 volts. Então, por enquanto que eu sei é isso. Beleza? Aí, o que a gente vai começar a olhar, o que a gente vai começar a analisar? Lembrando lá de alguns detalhes. Primeiro detalhe, as impedâncias de entrada são sempre infinitas. Então, aqui, as nossas impedâncias, elas são infinitas. Segundo detalhe, a gente vai ter o curto-circuito virtual entre a entrada positiva e a entrada negativa. Beleza? Então, impedâncias de entrada são infinitas, então poderia colocar aqui os nossos Z-ins são iguais a infinito, beleza? Só para a gente lembrar. E também colocar aqui que o nosso V+ é igual ao nosso V-. Então, essas duas características aqui a gente sempre tem que lembrar. Beleza? E lembrar que a gente vai fazer utilização de nodal. Bacana? Então, para usar nodal, ou para começar a analisar, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar esse nó B aqui? Não, esse nó B não faz sentido nenhum a gente analisar, porque a gente já conhece que ele é 0. Faz sentido analisar algum desses nós de entrada? Não. Os nós de entrada têm um valor conhecido. Faz sentido analisar o VO? Não, não faz sentido analisar o VO porque eu quero relacionar o VO a alguma coisa. Então, quem que vai fazer sentido analisar? Esse nó A aqui. Beleza? Então, por onde que a gente vai começar? A gente vai começar aplicando nesse nó A uma lei de Kirchhoff para as correntes. Beleza? Qual que é a lei de Kirchhoff para as correntes? Somatório das correntes que entram no nó é igual à somatória das correntes que saem do nó. Beleza? Então, vamos usar
essas sinalizações que eu já coloquei no circuito aqui de corrente, beleza? Então, vamos considerar que a corrente 1 está indo para o nó A em relação ao V1, que a corrente 2 está indo para o A em relação ao V2, que a corrente 3 está indo para o nó A em relação ao V3, que a corrente IF, que seria a corrente de feedback, está indo para o nó A em relação ao VO, beleza? E que a gente tem essa IB1 entrando aqui no nosso sistema, ou no nosso amplificador operacional, beleza? Então, o que a gente tem de equação aqui se a gente aplicar a lei de Kirchhoff para correntes no A? O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que... Cadê? Aqui. A gente vai ter que a somatória das correntes que entram no nó A é igual às que saem. Então, o que está entrando no nó A? I1, I2, I3 e IF, beleza? Então, vou colocar aqui como IR1 mais IR2 mais IR3 mais IRF. Beleza? Então, essas são todas as correntes que estão entrando no nó A. Quem que são as correntes que estão saindo do nó A? Aquela nossa IB1, ou AIB+, beleza? Opa, IB-, desculpe. É a corrente de polarização da entrada inversora. Então, é isso que a gente tem inicialmente. Beleza? Não entendi tua pergunta, Matheus. Como assim somando porque elas estão em série? As correntes, você diz? Na verdade, as correntes elas estão em paralelo aqui. Se elas estivessem em série, a gente não somaria elas. Porque o que a gente está fazendo? A gente está fazendo a somatória das correntes que estão entrando nesse nó. Então, todas elas estão em paralelo a esse nó A. Beleza? Elas não estão em série, elas estão em paralelo com o nó. Por isso que a gente faz a somatória. Se eu tivesse esse R1 e esse R2 em série, realmente, eles teriam a mesma corrente, né? Então, tipo, o que entraria no nó seria a mesma coisa que sairia. Beleza? Né? De boa, isso faz parte. Só não pode confundir na hora da prova. Não, brincadeira. Beleza? Então, a gente tem isso aqui inicialmente, que é as correntes aqui, entrando no nó, são iguais às correntes que estão saindo do nó. Bacana. Até aí, né? Mas, teoricamente, isso não nos ajuda em muita coisa. Teoricamente. Por quê? O que eu sei? Eu sei que a impedância de entrada é infinita. Se a impedância de entrada é infinita, o que vai acontecer com esse IB aqui? Qual que vai ser o valor de IB? Vamos lá, galera. Exatamente, vai ser zero. Então, se a impedância é infinita, IB vai valer zero. Então, eu posso falar que tudo isso aqui, na verdade, é igual a zero. Então, essa somatória de R1, IR2, IR3 e IRF é igual a zero. Beleza? E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai isolar IRF das demais correntes. Pô, prezado, por que a gente vai fazer isso? Porque essa corrente IRF, se a gente olhar, ela tem relação com o VO. E as demais correntes têm relação com as entradas. Então, a gente faz essa isolação para quê? Para que a gente consiga ter, de um lado, uma corrente relacionada a VO e, do outro lado, as correntes relacionadas às entradas. Beleza? Então, a gente vai pegar e vai isolar aqui. Eu vou deixar o IRF positivo para que o VO, digamos assim, esteja positivo. Beleza? Então, aqui eu isolo todo mundo. Então, vou ter aqui o nosso IRF. Aqui. Ele vai ser igual a menos tudo isso aqui.
Beleza? Então, tiro de cena, digamos assim, essa igualdade ou um dos lados. Então, passo para os lados diferentes da equação da igualdade, o que é VO e o que é VI. Beleza? Isso aqui também é interessante, galera, para a gente ver que, mesmo que eu faça essa análise aqui com as correntes erradas, entre aspas, eu vou chegar no mesmo resultado, né? Por quê? Se eu fizesse aqui que todo mundo está indo para o mesmo sentido, eu ia chegar na mesma equação. Beleza? Então, no fim das contas, né? Obviamente. Mas, tipo, não vai fazer diferença. Se a gente analisar corretamente, dizendo que tem correntes entrando e correntes saindo, não importa o que a gente faça, a gente vai sempre chegar no mesmo resultado. Beleza? Então, a gente chega nessa equação. Bacana? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pegar e vai fazer a aplicação da lei de Ohm. Então, a gente vai transformar essas correntes para tensões sobre resistência. Beleza? Então, aplicar lei de Ohm agora. Então, aplicando a lei de Ohm aqui, o que a gente vai ter? A gente vai transformar, então, todas aquelas correntes para tensões de resistência. Então, olha lá. Esse IRF, ele vai se transformar no quê? Ele vai ser transformado em VRF sobre RF. Beleza? Então, aplico a lei de Ohm. Está falando que a corrente sobre esse resistor é a tensão divididos pela resistência dele. E vou fazer isso para todo mundo. Então, vou ter o IR1 vai se transformar em VR1 sobre R1. O nosso IR2 vai virar VR2 sobre R2. E o nosso IR3 vai virar VR3 sobre R3. Beleza? Então, aplicamos ali a lei de Ohm e chegamos nesses resultados. Aí vocês podem olhar e falar, putz, mas isso aqui não ajuda a gente muito ainda. O que a gente vai fazer? Espera lá, deixa eu ver o chat. Perdi aqui na parte que você igualou a zero. Vou repetir. Essa parte aqui, Matheus? Isso? Então, a gente igualou a zero aqui por quê? Porque o IB é a corrente que vai entrar no amplificador operacional. E a gente sabe que a impedância da entrada do amplificador operacional é infinita. Então, se a entrada tem uma impedância infinita, esse IB vai obrigatoriamente virar zero. Beleza? Porque se a minha impedância, a minha resistência é infinita, a corrente tende a ser realmente zero. Beleza? Então, a gente faz essa alteração de IB para zero por causa disso aqui, ó. Impedância de entrada infinita. Beleza. Vamos tocar aqui. Então, o que eu tenho aqui? Tem essas tensões nominais sobre cada resistor. Isso aqui me ajuda de alguma forma? Se eu olhar aqui em cima, não me ajuda em nada, né? Porém, o que a gente sabe? Que a gente pode transformar essas tensões de resistores em tensões nodais, beleza? Então, o meu VRF, ele vai virar o quê? Ele vai virar uma relação de VO com VA. O meu VR1, ele vai virar o quê? Uma relação de V1 com VA. Meu VR2, V2 com VA. Então, eu pego agora isso aqui e transformo tudo para tensão nodal. Então, o nosso VRF vai virar VO menos VA sobre RF. O nosso VR1 vai virar V1 menos VA sobre R1. O nosso VR2 vai virar V2 menos VA sobre R2. E o nosso VR3 vai virar V3 menos VA. Beleza? Então, a gente faz essa transformação.
Isso ajuda a gente de alguma forma? Sim, bastante. Por quê? A gente vai vir aqui em cima e vai olhar. A gente conhece o valor de VA? Sim, a gente conhece o valor de VA. Poxa, Prisana, mas como que a gente conhece o valor de VA? Porque a gente tem que lembrar do curto-circuito virtual. Então, eu conheço o valor aqui de VB, que é o nosso V+. Ok? Então, VB, que é o nosso V+, vale zero. Só que a gente tem um curto-circuito virtual que diz para a gente que o V+ é igual ao V-. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Vai acontecer que, na verdade, a gente tem que o VA é igual ao VB. E o nosso V+ é igual a esse VB. Travou tudo? Travou. É igual a zero. Então, se eu sei que VB é igual a zero e VB é igual a VA, eu posso deduzir que o nosso VA é igual a zero também. Beleza? Por causa do curto-circuito virtual. A gente sempre tem que lembrar disso. Por quê? Se a gente não soubesse disso, esqueça que a gente resolve o problema. Beleza? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso substituir VA pelo valor que eu conheço, que é zero. Então, vai ficar assim. VO menos zero, V1 menos zero, V2 menos zero e V3 menos zero. Beleza? Então, a gente vai ter isso. O que, no caso, vai resultar nisso aqui. Só tirar os zeros da equação. Então, resulta nessa equação, certo? V1 menos zero é V1. V2 menos zero é V2. V3 menos zero é V3. VO menos zero é VO. Então, a gente tem isso aqui. O que falta para a gente conseguir isolar o VO de uma forma perfeita? Falta a gente pegar esse RF que está dividindo e passar para o outro lado, multiplicando. A gente vai pegar e vai passar o RF multiplicando. Então, a gente vai ter que VO é igual a menos RF, que vai multiplicar V1 sobre R1, mais V2 sobre R2, mais V3 sobre R3. A gente encontra essa função de transferência ali para o nosso circuito. Olha lá que legal. Beleza, galera? Não, beleza. Sossegado? Não sossegado. Dominado? Vamos abrir o chat aqui. Show of bola. Aparentemente, sim. Show de bola. É bom que vocês aprendam a fazer isso aí, porque lembrem que na prova não tem formulário. Né? Dominadaço. Daí aqui, o que acontece? Se a gente tivesse mais um resistor, com mais uma entrada, o que iria acontecer é que a gente teria mais uma parte aqui. Então, seria R4 sobre R4. Então, conforme a gente vai acrescentando resistores em paralelo lá na entrada, vai acontecendo que a gente vai ter esse acréscimo de fração aqui no sistema. Beleza? Óbvio que para o nosso exemplo a gente só tem até o V3. E aqui repare uma coisa que é importante, que é o quê? A gente pode dar ganho no sistema? Sim, a gente pode dar ganho no sistema sem problema algum. A diferença é que aqui a gente trabalha com uma ponderação de RF sobre esses R's aqui, o R1, R2 e R3. Então, esse RF está multiplicando todas as frações. Né? A gente poderia falar que esse primeiro sinal é RF, que multiplica V1, que divide R1.
essa segunda parte do sinal poderia ser RF, que multiplica V2 dividido por R2. Na terceira parte do sinal, RF, que multiplica V3 dividido por R3. Então, o controle de ganho acontece nesse circuito, pode acontecer, mas vai depender do RF e de cada um dos R's na fração. Ou seja, o meu RF ele é fixo, ele só pode existir um, mas podem existir vários resistores aqui na entrada. Então, essa relação ela é controlada por sinal, beleza? Então, eu consigo ponderar cada um dos sinais de forma diferente, dependendo dessa relação RF, R1, RF, R2, RF, R3, beleza? Então, cada sinal pode ter um ganho diferente. Então, poderia fazer uma soma V1 mais V2 mais V3, beleza? Assim como eu poderia fazer 2V1 mais 4V2 mais 9V3. Tudo vai depender do ajuste que eu vou fazer nesses R's da fração. Beleza? Então, dá para eu trabalhar ponderado ou não ponderado essa minha soma aqui. Beleza, galera? Por enquanto. Acho que de boas. Se mexer no RF, todos os ganhos são modificados, mas mexendo em cada resistor, muda-se apenas o ganho do referido ponto. Exatamente, André. Se você mexer no RF, você muda de todo mundo. Se você mexer no R1, no 2 ou no 3, você muda só o do cara específico. Beleza? Vamos voltar para a nossa presentation. Perdemos um guerreiro. Só 29 agora. Quando eu falou RF de realimentação. Isso, RF é o de realimentação aqui, Matheus. Esse cara aqui, ó. Beleza? Então, esse carinha aqui. Esse é RF. Daí aqui no slide tem o passo a passo que a gente fez lá no Wordzão. Beleza? Se quiserem, tá aqui também. E vamos para um segundo exemplo ali para aproveitar e responder ali também tua pergunta, André. Sabia que viria uma pergunta dessa. Então, aqui no exemplo 2, a gente quer projetar um somador inversor cuja saída seja dada por essa equação aqui. VO vai ser igual a 6V1 menos V2 menos 4V3. Beleza? Então, vamos fazer esse cara aqui agora. Vou colocar essa equação lá para o nosso Word para a gente trabalhar em cima dela. Se eu conseguir, obviamente. Beleza. Word. A gente quer chegar nisso aqui, beleza? E o que a gente tem de equação para trabalhar? Tem essa equação. Então, a primeira coisa que a gente poderia pegar e fazer aqui, nesse caso, é isolar o negativo, beleza? A gente veria aqui, na verdade, a nossa equação é isso. Beleza? Então, poderia fazer desta forma aqui. Então, só pegando o negativo, jogando para fora ali, falando que é uma soma desses valores e que depois que eu fizer essa soma, eu vou negativar essa soma. Ou isso aqui, é a mesma coisa. Beleza? Eu acho que também responde aquela tua primeira pergunta lá, Matheus. Você perguntou se primeiro ele somava e depois invertia, né? Aqui, obviamente, a ideia é que, teoricamente, a gente está primeiro somando e depois invertendo. Mas a equação ela pode aparecer dessa forma. Só que é o mesmo resultado. Beleza? Então, a gente tem esse processo. Esse negativo é o inversor, exatamente. Esse negativo que fica aqui fora é o inversor. Então, justamente por isso que esse circuito aqui
é um circuito inversor, porque obrigatoriamente na formulação dele vai aparecer esse negativo por causa dessa entrada negativa aqui, ou por causa do processo de realimentação da entrada negativa. Beleza? Joga um RF igual para todos, tipo 1, vai colocando as resistências individuais em proporção. Exatamente, André. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer agora, né? O que a gente faz aqui? A gente analisa que o nosso RF ele tem que ser sempre o mesmo. Beleza? Então, a gente poderia jogar um valor de RF aqui para fora, específico, né? E, a partir desse valor de RF, achar quais que são as proporções que vão me gerar 6, 1 e 4. Beleza? Aqui, o que eu vou fazer? Vou setar um RF. Beleza? Então, vou dizer que o nosso RF que a gente vai trabalhar é de, por exemplo, 1K. Beleza? 1K. Então, temos lá 1K. Beleza? Então, esse RF é obrigatoriamente de 1K. Então, eu sei que para esse V1, eu tenho que ter 6 de ganho. Mas o que vai ser esse V1? Esse V1, ele vai ser uma relação entre o R1, o V1 e o RF. Basicamente, a gente teria isso aqui, certo? Então, eu não preciso saber qual que é o V1, mas eu preciso que essa divisão entre RF e R1 me gere um valor de 6. Beleza? Então, basicamente, eu preciso disso aqui. Basicamente, eu preciso disso aqui. Eu preciso que RF dividido por R1 seja igual a 6. Beleza? 6, no nosso caso, é o ganho. Beleza? Então, o que eu faço aqui? Eu já conheço o RF, certo? Então, posso pegar esse cara, substituir pelo RF. Eu arbitrei um valor qualquer e isolar o R1. Beleza? Então, se eu fizer a isolação do R1, eu vou chegar nisso daqui. Que o meu R1 é, na verdade, 1K dividido por 6. Os valores multiplicados dos V são um ganho. Exatamente, Matheus. Então, fazendo esse processinho aqui, o que a gente percebe, galera? Que, como o Matheus comentou ali, esse valor que está multiplicando o sinal é um ganho. Então, eu tenho V1 nominal entrando, só que eu quero que esse V1 seja multiplicado 6 vezes. Beleza? E esse cara, como é que eu acho ele? Eu faço o valor do RF divididos pelo ganho. Então, eu fixo um RF aqui. Esse RF eu divido pelo ganho que eu quero dar, que está aqui na equação. E a partir disso eu descubro qual que é o meu R1. Beleza? Ou no caso, o meu resistor equivalente. Então, se a gente for lá e dividir 1K por 6, a gente vai encontrar que a gente vai ter um resistor R1 que vai ser de aproximadamente 166 ohms. Beleza? Então, esse vai ser o nosso R1. O nosso R2 vai ser o quê? Nosso R2 seria 1K divididos por 1. 1K divididos por 1 é fácil. Não precisa nem fazer, né? Vai ser um valor de 1K ohm. E o nosso R3, o que ele vai ser? Ele vai ser o nosso RF, que é 1K, dividido por 4. Beleza? Então, o nosso R3, ele vai ser o RF dividido pelo valor do ganho, que ali no nosso caso é 4. Então, vou ter, no nosso caso, 250 ohms.
Deixa eu ver o chat aqui só um pouquinho. Tem como dar o ganho na soma dos sinais ou sempre o ganho vai ser em cada sinal? Sempre o ganho vai ser em cada sinal, Flávio. Então, o ganho aqui ele é para cada sinal, beleza? Caso eu queira, o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, pegar esse cara, colocar todos os resistores como sendo 1K. Isso vai fazer com que aqui na formulação eu tenha V1 mais V2 mais V3, sem ganhos nos sinais. E daí aqui no VO, na saída, eu posso colocar um amplificador inversor ou não inversor para dar um ganho na somatória como um todo. Daí eu vou pegar a soma e dar um ganho. Ou o que eu posso fazer aqui também, se eu quero dar um ganho no final, seria colocar o mesmo valor para todo mundo. Então, se eu coloco, tipo, por exemplo, aqui, eu poderia falar que esse 6, ele, na verdade, está aqui fora, certo? Coloco ele em evidência. Então, é como se eu estivesse somando primeiro os sinais e depois dando o ganho. Para o sistema em si, não vai fazer diferença. Se for antes, for depois, só que dessa forma, você acaba gastando menos componentes, né? Porque você vai acabar gastando um amplificador operacional, em vez de gastar dois ou mais. Beleza? Não sei se foi bem isso que você perguntou, Flávio. Isso? Beleza, então. Ah, acho que nesse caso vai ser em cima de cada sinal mesmo. Ah, tá. É, isso aí, Matheus, em cima de cada sinal. Beleza? Bacana. Então, a gente achou aqui os resistores. Ali, como o André sugeriu, que é a forma, digamos assim, mais fácil de fazer, é o quê? Setar um valor para RF, setar um valor do resistor de realimentação, e a partir desse cara, encontrar os outros resistores. Beleza? Então, sempre pega o RF, divide pelo ganho que você quer dar aqui, e daí você acha o valor de R1, R2, R3, R qualquer coisa. Beleza? Isso aqui para quê? Para a gente ver que a gente consegue ponderar cada uma das partes do meu sinal, e daí é modelo matemático. Eu posso fazer o que eu quiser com isso aqui, né? Posso colocar elas por partes, posso ponderar, posso não ponderar. Se eu tiver todo mundo igual, posso colocar isso aqui como uma evidência. Então, tudo vai gerar um tipo de otimização no processo. Resistor comercial para o circuito é um ideal, né? Aqui, no caso, o que a gente consegue fazer é aproximar com mais de um, né? Óbvio que 166 não é comercial, né? Mas daria para tentar calcular em cima de valores comerciais. O que você pode fazer, Flávio, por exemplo, é arbitra um valor de RF comercial, faz o cálculo. Ah, cheguei num valor muito esdrúxulo, troca o RF e faz o cálculo de novo até que você chegue em alguma coisa mais próxima do teu real, digamos assim, né? Ah, 1K 166, putz, não vai dar certo. Então vou usar 2.2K, que é comercial também. Vou ver o que vai gerar ali. Então se a gente fizer, por exemplo, 2,2K divididos por 6, vai me gerar 366 ohms. 360 é um resistor comercial. Entendeu? Então dá para ir fazendo esse joguinho, digamos assim, para você encontrar um cara comercial. Beleza? E daí, se eu pegar para o ganho de 4, vai dar 550. 550 não é comercial, mas eu tenho 530, se eu não me engano, ou 540. Agora não lembro de cabeça. Mas você consegue aproximar bem mais do que esses valores que a gente achou aqui com o K. É só você usar o RF para 2,2. Não sei se foi bem isso que você perguntou dizer, mas seria essa a ideia, de a gente conseguir organizar. Beleza? Show de bola. Vamos seguindo o processo. Voltar aqui para a nossa presentation. Perdemos mais um guerreiro. Então, com 28. A galera vai morrendo no meio do processo. Acontece. Então, beleza.
Lembrar que o peso é controlado pelos resistores externos, que eu já tinha comentado com vocês lá atrás. Mas agora vocês viram isso, né? Eles são controlados pelo R1, 2 e 3 e não pelo RF. Daí aqui, né, são alguns casos particulares que a gente consegue, digamos assim, trabalhar, né? Então, se por exemplo a gente fizer um somador não ponderado, que seja só uma soma padrão, a gente trabalha com todos os resistores iguais, né? Então, R1, R2, R3, RF iguais, vai fazer uma soma não ponderada. Se eu quiser fazer uma média, então somar os valores e gerar uma média, eu vou fazer R1 igual a R2 igual a R3 igual a 3RF. Então, dessa forma aqui eu consigo fazer uma média dos valores. Então, seria um sistema de média, não de soma propriamente dita. Então, daria para fazer dessa forma aqui também. Uma outra soma totalmente ponderada, que seria eu trabalhar com cada um dos elementos aqui com valores diferentes. Então, R1 igual a 2R2 igual a 4R3 igual a RF. Isso aqui vai fazer com que eu tenha uma soma totalmente ponderada, que é o mesmo exemplo que a gente usou aqui. Isso aqui é uma soma totalmente ponderada, ponderando cada um dos meus sinais, beleza? Isso aqui, essa soma totalmente ponderada, é extremamente útil para uma outra aplicação, que é a aplicação de conversor DA, ou seja, um conversor digital analógico. Então, a partir desse circuito aqui, de somatória totalmente ponderada, a gente consegue montar um conversor DA do tipo R2R. Então, é um sistema para transformar de um valor digital para um valor analógico, beleza? Provavelmente vocês viram isso aqui em sistemas digitais, provavelmente vocês viram isso em algum lugar, eu espero, né? Mas aqui seria uma outra aplicação desse nosso somador, né? É uma aplicação bem, digamos assim, específica para a nossa área de computação, que é uma possibilidade de a gente montar um conversor. Ah, vocês estão fazendo projetos, né? Então, vocês... Bom, que agora vocês já manjam aqui a ideia desse conversor R2R, um somatório. Beleza. Então, vamos seguindo o baguá aqui. Agora, vamos lá para o somador não inversor. Beleza? O somador inversor, o que ele vai ser? Ele vai ser a soma de pelo menos dois sinais, onde todos os sinais vão estar conectados em paralelo à entrada não inversora. Beleza? Então, mesma, digamos assim, ideia do anterior. Eu vou ter todos os sinais aqui em paralelo, cada sinal tem o seu resistor na entrada, ok? Só que agora, ao invés deles estarem entrando na inversora, os meus sinais eles vão estar aqui entrando na não inversora, beleza? Então, esse sistema é um sistema não inversor, por quê? Porque os sinais vão entrar na porta não inversora, beleza? Então, todos os sinais entram aqui. Além disso, o que a gente vai ter? A realimentação acontecendo do VO para a entrada inversora, por esse RF, do resistor de feedback, beleza? Então, isso sempre vai acabar acontecendo na negativa aqui. E a gente tem aqui um escoamento do terra por esse resistor R aqui, beleza? Então, esse aqui poderia ser o nosso RB, que a gente chamava lá no circuito não inversor, beleza? Então, isso aqui que a gente tem. Uma quantidade de resistores paralelos na entrada, que vai definir uma quantidade de sinais a serem somados. Tudo isso ligado aqui na não inversora. O sinal de saída sendo ligado pelo feedback na inversora. E esse R aqui para escoar terra. Na verdade, Matheus, ele é não inversor, não por causa do VO e do A, mas sim por causa do sinal de entrada.
ok? Então, esse circuito é um circuito não inversor, porque os sinais de entrada, os sinais que eu quero somar, que eu quero analisar, estão vindo para a entrada não inversora. Então, toda vez que eu tenho um sinal vindo para a não inversora, e na inversora eu tenho nada de sinal, esse tipo de circuito é um circuito não inversor. Mesma coisa se a gente olhar aqui, ó. Esse cara, ele era inversor por quê? Porque os sinais estão entrando na inversora e eu não tenho nenhum sinal na não inversora. Então, o que define se o circuito é inversor ou não é onde o sinal entra. Quando entra no mais é não inversor e quando entra no menos é inversor, exatamente. Então, é a entrada do sinal que define isso para a gente. Então, vamos lá. Então, isso aqui eu já expliquei, né? Já. Então, beleza. Vamos tocar. O que a gente tem agora como um próximo exemplo para a gente fazer? A gente quer encontrar o VO em relação às tensões de entrada, 1, 2 e 3, para o circuito abaixo, que é o circuito não inversor. Beleza? Então, é isso que iremos fazer agora. A gente vai lá para o nosso Word e vai fazer esta análise. Então, esse aqui é o circuito que a gente quer analisar. Beleza? Por onde que iremos começar? Ou qual que é o processo que a gente vai iniciar aqui? O mesmo processo do anterior, beleza? Então, aqui a gente vai começar analisando o que a gente tem ou não tem, beleza? E, a partir disso, a gente vai tentar relacionar esse VO com esses Vs. Então, lá no anterior, a gente tinha aqui no nó A ou B, não lembro, deixa eu ver. No nó B, a gente tinha o terra, beleza? Aqui no nó B a gente não tem terra, a gente vai ter as nossas entradas. E no nó A a gente também não tem terra. Então, a princípio a gente não conhece nenhuma dessas duas tensões, beleza? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a gente sabe que o nosso V mais é igual ao nosso V menos. Isso é sempre obrigatório. Por quê? Isso aqui é o curto-circuito virtual. Então, sempre eu vou ter essa característica de análise. Então, esse curto-circuito virtual aqui faz com que V mais e V menos sejam iguais. Vai fazer com que, consecutivamente, VA e VB sejam iguais. Beleza? Um outro ponto que a gente não pode esquecer, que a gente sempre vai trabalhar, é que a nossa impedância de entrada, a Zin, desculpe, é igual a infinito. Infinito. Beleza? Então, ela é igual a infinito. Então, toda vez que a gente for analisar alguma coisa relacionada a ela, ou relacionada à corrente de entrada dela, vai dar zero. Beleza? Então, nesse caso aqui, nesse circuito, o que a gente conhece é, por enquanto, isso aqui. Então, o que a gente vai fazer? Por onde que a gente vai começar? A gente vai aplicar uma lei de Kirchhoff para as correntes aqui no nó B. Beleza? Então, a gente vai pegar aqui nesse nó B, vai aplicar uma lei de Kirchhoff para as correntes. Para a gente poder achar uma relação aqui com essas tensões V1, V2 e V3. Então, a gente vai olhar para esse nó B. O que está entrando de corrente? I1, I2 e I3. O que está saindo de corrente? IB2. Então, vamos escrever essa equação aqui. Então, a gente vai ter lá aqui as correntes de entrada vão ser iguais às correntes de saída. Então, o nosso IR1 mais o IR2 mais o IR3
vai ser igual ao IB2 ali, ou seria o IB mais a corrente da base de entrada do não inversor, do nosso amplificador, ou a corrente de bias ali, que é a corrente de polarização. Beleza? Em cima disso, o que a gente conhece? Em cima disso, a gente conhece que essa corrente aqui, essa IB+, essa IB2, ela vai ser obrigatoriamente zero. Por quê? Porque a impedância de entrada aqui desse cara é infinita. Então, eu posso pegar essa equação aqui e fazer com que esse IB vire zero. A gente conhece isso, né? A gente tem essa característica, porque a impedância de entrada é infinita. É a mesma coisa que o outro, por enquanto, só que o sinal é negativo. Exatamente, Matheus. E por que não tem o sinal negativo? Porque a gente está na entrada positiva, não tem a realimentação ali. Então, beleza, vamos seguindo aqui. Então, achamos isso aqui. O que a gente vai fazer agora? Usar a nossa lei de Ohm, beleza? Então, vamos usufruir da equação de cima lá para ficar mais fácil para mim. Vocês não se importam. Se se importarem, também lasque-se. A gente vai ter isso aqui. Beleza? Então, IR1 vai virar VR1 sobre R1, IR2, VR2 sobre R2, e R3 vai virar VR3 sobre R3. Beleza? Então, a gente tem essas características aqui. Porém, como a gente já viu anteriormente, essa VR1, a VR2, a VR3 não serve de nada para mim. O que vai servir para mim? As tensões nodais desses caras. Então, vou transformar VR1 para uma relação entre V1 e B. Para VR2, a mesma coisa. Para VR3, a mesma coisa. Então, VR1 vai virar R1 menos VB, VR2, V2 menos VB, e VR3, V3 menos VB. Então, a gente vai ter isso. Então, transformando, a gente vai ter isso aqui. A gente sai de uma tensão, entre aspas, nominal ali do componente para essas tensões nodais. Beleza? Então, V1 menos VB, V2 menos VB e V3 menos VB. Beleza? Então, saí da tensão do componente e transformei isso para tensão nodal. Então, bacana. O que a gente vai fazer agora? Ou o que a gente deveria fazer agora? A gente deveria isolar o VB, certo? Então, olhando para essa equação aqui, a gente isola o VB. Putz, como que a gente vai isolar o VB? Aplicando o mínimo múltiplo comum, beleza? Então, a gente aplicaria o mínimo múltiplo comum entre R1, R2 e R3, beleza? Então, isso resultaria ali para a gente nesse resultado, que é o nosso VB sendo igual a tudo isso aqui. Vamos lá. Esse dá trabalho de escrever. É chato. Devia ter copiado e colado, que era mais rápido. Agora já foi. Então, beleza. Então, o que a gente vai ter? V1, R1, mais V2, R2, mais V3, R3,
Isso aqui vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, beleza. Então, se a gente isolar o VB a partir do mínimo múltiplo comum entre R1, R2 e R3, a gente vai chegar nessa equação. A gente vai chegar que o nosso VB é uma relação entre 1, 2 e 3, R1, R3. Beleza? Então, isolando o VB aqui na equação, a gente chega nisso aqui. Ah, beleza, Prisana, mas isso aí não ajudou a gente em ufa nenhum. Mais ou menos. Está ajudando, né? Óbvio que se a gente olhar aqui, a gente tem V1, tem V2 e tem V3, ou teria V1, V2 e V3, e teria R1, R2 e R3. Beleza? Então, a gente conseguiria achar um resultado para esse VB. Mas qual que é o problema aqui? Que a gente não quer um resultado para o VB. A gente quer um resultado para o VO. Beleza? Esse é um ponto importante. Mas isso aqui vai ajudar a gente. Por que isso vai ajudar a gente? Porque a gente sabe que VB vai ser igual a VA. Então, o que aparecer em VB de tensão relacionada a tudo isso aqui vai aparecer também no nosso VA, beleza? Por quê? Por causa dessa característica de curto-circuito virtual. Eu ia falar interno. Não deixa de ser interno, mas o nome certo é curto-circuito virtual. Beleza? Então, temos essa característica. Tá. Mas daí, então, a gente achou o VB. E se a gente for trabalhar aqui com essa outra parte do circuito em relação à A, o que a gente vai ter? Aqui, se a gente pegar e for fazer uma análise um pouco mais fria, tirando toda essa parte aqui que a gente acrescentou dos resistores, o que a gente vai ter? A gente vai ter só essa parte do circuito, onde eu tenho um amplificador operacional, o RF e o RB. Toda essa parte do circuito aqui, o que ela é? Ela é, na verdade, um amplificador não inversor. Beleza? Então, a gente sabe que naquela parte ali, o que a gente vai ter, na verdade? A gente vai ter o próprio equacionamento do amplificador não inversor, que seria VO igual ao nosso VI, que vai multiplicar, cadê o I? Que vai multiplicar, no nosso caso ali, um RF sobre aquele R do circuito mais 1. Beleza? Só que quando a gente está trabalhando com essa fórmula por amplificador não inversor, esse VI aqui era direto à nossa entrada, porque eu só tinha um sinal entrando. Então, na verdade, esse VI, quem que ele é? Ele é o nosso VA. Então, a gente tem aqui como resultado para essa parte de baixo do circuito, ou seja, essa parte está relacionando o VO com o VA, isso aqui. VO igual a VA, RF sobre R mais 1. Beleza? Isso aqui ajuda a gente em alguma forma? Sim. O que a gente sabe? A gente sabe que VA é igual a VB. Então, poderia transformar isso aqui para VB. E a gente conhece VB? Sim, a gente conhece VB. VB é tudo isso aqui. Então, nossa equação final aqui seria essa coisa maravilhosa. Ou seja, seria isso aqui. Então, isso aqui vai ser o nosso equacionamento final para o
amplificador não inversor. Deixa eu ver o chat, peraí, galera. Essa última fórmula, análise nodal do ponto A, sim. Essa aqui é a análise nodal do ponto A, PR. Essa a gente já tinha feito na aula passada, retrasada. A gente já fez em alguma aula. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. Só um instante. Pera lá, pera lá, pera lá. Cadê? Tá aqui. Lembra quando a gente estudou esse cara aqui? O amplificador. Opa. Cadê? Coloquei no errado. O não inversor? Então, ó, a gente tinha esse circuito. Beleza? R2 e R1. Se a gente for olhar para o nosso circuito aqui, o que mudou? Desse cara para esse. A gente apenas acrescentou essas entradas, certo? Então, quando a gente acrescentou essas entradas, a gente está falando que a gente pode pegar essa formulação que a gente já tinha encontrado desse carinha aqui e no lugar do VI usar o nó A. Ou usar o VI que a gente encontrou aqui, que seria basicamente esse VB relacionado. Beleza? Respondido ali, Pierre? Você já tinha colocado um sim, valeu? Então, beleza. Então, show de bola. Aqui eu só facilitei um pouco, tá, galera? Isso aqui, como a gente já conhecia, ou como a gente já fez essa dedução, eu só deduzi, entre aspas, direto esse cara. Beleza? Daria para fazer a dedução certinha aqui do amplificador, como a gente fez anteriormente. Beleza? Fazendo a análise nodal para o nó A e B, como IB e A são iguais a zero, então IA é igual a IB. A gente poderia igualar as duas fórmulas? Não. Nesse caso, não, Flávio. Porque por mais que elas sejam iguais a zero, elas não são a mesma corrente, entendeu? A gente não consegue igualá-las. Quer dizer, mais para frente, é óbvio que a gente consegue igualar o VA com o VB, né? Só que daí, teoricamente, a gente estaria falando que a gente vai ter VA sobre a impedância da entrada igual a VB sobre a impedância da entrada. Faz sentido, obviamente, né? Mas, tipo, a gente normalmente não faz essa igualdade. Não, eu não quero falar para você que está errado, porque não é errado, né? Mas também não posso falar que está certo porque é um negócio que a gente não usa. Não sei se fez sentido o que eu falei para você, na real. Mas é basicamente essa a ideia. Tem que fazer para ver se dá certo. Na verdade, não, Flávio, que tipo, a ideia tá certa, sabe? Só que não é um negócio usual. No fim, tá tentando falar isso de forma matemática para facilitar o processo de dedução, ou se você está falando isso da parte de análise. Da parte de análise, ok, está correto, né? Porque eu tenho circuito virtual, tudo, então teoricamente vai ter menos corrente. Mas da base matemática, eu nunca fiz dessa forma, eu nunca vi ninguém fazendo dessa forma. Então não sei se, digamos assim, dá certo ou não deduzir nesse formato. Particularmente, eu não usaria, porque daí não faz, digamos assim, sentido fazer isso na parte de dedução nodal, digamos assim, porque você não vai igualar as duas coisas. Depois você pode igualar as tensões, ok, mas igualar corrente diferente não faz muito sentido. Na prova tem que deduzir tudo isso de novo, isso é meio que um padrão para os dois casos. Quais dois casos, Matheus? Desculpa, não entendi. Você está dizendo dos dois casos dos dois somadores? É meio que um padrão, né? Óbvio que você não precisa, digamos assim, deduzir tudo de novo, porque ó, boa parte da dedução é padronizada, né? Mas as duas coisas elas não vão gerar dois resultados extremamente iguais.
Beleza? Não sei se eu consegui responder sua dúvida. Sim? Então, massa. Então, beleza. Então, temos essa pequena fórmula, essa pequena alegria aqui, quando a gente for fazer um somador não inversor. Então, bacana. Seguindo o processo. Vamos lá. Então, somador não inversor. Temos aqui a formulação, mesma que a gente fez lá. A única diferença é que nessa formulação aqui eu transformei aquilo lá para condutância. Beleza? Então, aqui foi transformado para condutância o 1 sobre R1. Beleza? Então, aqui a formulação final fica em condutância. Então, dá para usar tanto em condutância como nessa relação aqui de 1 sobre R. Beleza? Mas ali, às vezes, por uma facilidade na fórmula, digamos assim, dá para gerar essa transformação para condutância. Óbvio que a gente nunca usa condutância, né? Quando a gente vai trabalhar, praticamente, a gente sempre vai usar a resistência. Então, por isso que dá para transformar para condutância caso queira, ou dá para deixar lá no resultado nominal. Beleza? Então, não transformei para condutância lá. 1, porque eu esqueci. 2, para mostrar para vocês que dá para deixar daquele jeito lá mesmo. Beleza? Mas se quiser, dá para fazer essa transformação aqui para condutância. Beleza? Bacana, tem? Então, vamos tocando. Agora, por último, mas não menos importante, a gente tem o nosso somador subtrator. Beleza? Esse somador subtrator aqui, ele não é nem inversor e nem não inversor. Beleza? Ele é subtrator mesmo. Por quê? Esse cara, ele vai trabalhar com sinal nas duas entradas. Então, vejam aqui que eu tenho V1 na negativa e V2 na positiva. Isso quer dizer o que para a gente? Isso quer dizer que ele é um circuito do tipo diferencial. Beleza? Então, diferente desse cara que é não inversor, diferente desse cara que é inversor, esse nosso subtrator, ele não tem nem características inversoras e nem não inversoras, ele é diferencial, beleza? Então, quando eu tenho sinal só na negativa, inversor, quando eu tenho sinal só na inversor, quando eu tenho sinal nas duas entradas, meu sistema ele é diferencial, beleza? Esse circuito aqui, ele é um circuito que trabalha obrigatoriamente apenas com dois sinais. Beleza? Então, diferente dos somadores, que eu vou trabalhar com pelo menos dois sinais, eu posso colocar 3, 4, 5, 200. Aqui, esse somador subtrator, ele vai trabalhar única e exclusivamente com dois sinais só. Beleza? É a subtração de um menos o outro. Beleza? Então, aqui, obrigatoriamente, ele vai trabalhar com dois sinais. Então, o que a gente tem aqui? Já dá uma olhadinha no chat, só um pouquinho. O que a gente tem aqui? A gente tem um sinal 1 passando por um resistor 1 e indo para a entrada negativa. Temos também na entrada negativa a realimentação por esse R2. Beleza? Então, aqui a gente tem o R2 fazendo a realimentação, o feedback aqui para a entrada negativa. E na entrada positiva a gente tem o sinal vindo pelo R1 e temos esse R2 para o terra. Aqui provavelmente vocês devem estar olhando e perguntando, putz, mas tem dois R1 e dois R2. Sim. Por quê? Esse R1 daqui de cima é igual a esse R1 de baixo e esse R2 daqui, da realimentação, é igual a esse R2 que vem para o terra. Beleza? Por quê? O somador ele não é ponderado, assim como a gente pode fazer nos somadores, beleza? Então, subtrator, ele não é ponderado. Então, a gente sempre vai ter
a característica de que aqueles resistores vão ser iguais. Aqui, nos somadores, a gente consegue ponderar por esses caras diferentes. Aqui no subtrator, a gente não pondera, beleza? Então, a gente não consegue fazer a ponderação. Então, esse R2 vai ser igual a esse R2. E esses dois R1s aqui vão também ser obrigatoriamente iguais. Por quê? Porque a gente não tem ponderação. A gente vai ter um ganho final que a gente consegue dar pela relação R2-R1. Ok? Então, a gente consegue dar ganho na subtração, mas a gente não consegue ponderar a equação. Então, eu não posso falar, por exemplo, que eu quero ter 2V1 menos 3V2. Não, vai ser V1 menos V2 multiplicado por 2 ou multiplicado por 3. Beleza? Obviamente, quando a gente for analisar, a gente vai ver que o padrão da equação é V2 menos V1. Ele vai fazer o que está entrando na positiva menos o que está entrando na negativa. Beleza? Então, ele vai subtrair, entre aspas, normalmente. Beleza? Justamente pela diferenciação. Então, vai ser V2 menos V1 e eu consigo dar um ganho final nesse resultado, mas eu não consigo ponderar o V1 ou o V2 de forma diferente. Deixa eu ver o chat aqui. No que soma entrada ia só no mais ou menos. Nesse caso, vai em cada. Já volto 5 minutos. Exatamente. Nesse caso, vai em cada ali, Matheus. Por quê? Porque ele é um circuito diferencial. Ele não é nem inversor e nem não inversor. Beleza? Então, tem um sinal entrando no mais e tem um sinal entrando no menos. Aqui a gente pode lembrar, ou tentar lembrar, daquele cara que a gente estudou lá atrás, que era... Aqui errado. Era esse cara aqui, ó. O amplificador diferencial. Beleza? Então, dá para ter um sistema diferencial que não é nem inversor nem não inversor. Ele trabalha com essa ideia de... Então, aqui. No caso, o subtrator ele vai trabalhar muito com essa ideia de pegar um menos o outro e fazer a somatória deles. Né? Só que, diferente do amplificador diferencial que a gente não consegue controlar o ganho, lá a gente vai controlar o ganho. Então, na verdade, aquele cara é só um sistema de diferenciação entre dois sinais. Nos astrais, você falou em condutância. Pode explicar rapidão o que é condutância? Perguntou para o Flávio, ele não sabia também. Condutância é o inverso da resistência. Pronto, rapidão. Condutância é 1 sobre R. Então, resistência é a capacidade do elemento de resistir à passagem de corrente. Então, isso é resistência. É uma força opositora à passagem de corrente. E a condutância, ela é a grandeza inversa. Ou seja, ela é a facilidade da passagem de corrente. Então, quanto mais condutor o sistema for, ou quanto mais condutância ele tiver, mais corrente vai passar, beleza? Então, a condutância, que é o G, na verdade é o quê? 1 sobre R. Então, se eu fizer 1 sobre R, eu tenho G. Se eu fizer 1 sobre G, eu tenho R. Então, resistência e condutância são grandezas inversas. Um é oposição e o outro é facilidade. Inverso da condutância. Simples, rápido e rasteiro. Exatamente. Ou no caso, né? 1 sobre R igual a G, 1 sobre G igual a R. Pronto. Mesma coisa, período e frequência. Fechou. Onde é que a gente estava? Aqui. Onde é que a gente estava? Em casa. Oh, Jesus! Tem que parar de usar essas coisas. Essas águas aqui. Não, é água mesmo. Posso ir no banheiro? Vai lá, cara. Sinta-se em casa, velho. Faz o que você quiser. Só não abra a tua câmera. Ai, Jesus. É cada um que me aparece. Sem condições. O que eu tava falando? Ah, tá. Eu terminei de explicar aqui já. Terminei. Pensava, tá, terminei. Sinta-se em casa. Obrigado, Henrique. Então, esse aqui é o nosso
subtrator. Beleza? Então, eu vou ter V2 menos V1, e essa relação R2-R1 vai gerar um possível ganho que eu posso trabalhar. Esse R2 igual a esse R2, esse R1 igual a este R1. Beleza? Até agora a gente vai fazer algo um pouquinho diferente, galera. Aqui tem o próximo exemplo, beleza? Que é encontrar o VO em relação às tensões de entrada V1 e V2. Beleza? Esse aqui vocês vão fazer agora. Vocês vão tentar encontrar essas tensões aqui, V1 e V2 relacionadas a VO. Beleza? Vocês que vão fazer esse processo. Daí, depois que vocês encontrarem, depois que vocês fizerem, tá tudo aqui no slide, se vocês quiserem dar uma olhada, beleza? Vocês vão encontrar isso aqui, beleza? Então, vocês vão encontrar aqui o VO é igual a R2 sobre R1, vai multiplicar V2 menos V1. Então, essa vai ser a resolução final ali, beleza? Achou isso aqui? Vocês têm aqui os exercícios para fazer, 2 exercícios, beleza? E ali, além dos exercícios, vocês têm o laboratório que eu passei, que hoje é um pouquinho diferente. Deixa eu abrir aqui rapidão, antes que vocês fujam. Cadê? Aqui. E tem esse carinha aqui. Beleza? Que é a prática de somador e subtrator. Essa aqui vocês conseguem fazer no simulador porque é para projetar o cara e ver se ele funciona. Então, projetar uma equação que resulte nisso daqui. Beleza? Então, a ideia é vocês tentem fazer ali o subtrator, tentem fazer o equacionamento do subtrator e tentem fazer aqui este laboratório, ou essa atividade aqui. Beleza? Vamos voltar aqui. Subtrator, vocês têm que chegar nisso aqui. Ok? Então, pegar aqui o subtratorzinho, chegar nesse cara. Vamos lá. Já fugimos, precisa de relatório? Aquele ali não, Thiago. Aquele ali precisa que vocês façam. Beleza? Aquele lá não precisa de relatório. Beleza? Vamos parar a gravação. Tchau, gravação.